Eu gostaria de ler um texto em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos do 23 ao 30, para refletirmos algo nessa noite para a nossa vida, aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Espero que, de algum modo, o Espírito Santo também fale ao seu coração nessa noite. Lucas, capítulo 13, versículos do 23 ao 30, diz a palavra do Senhor. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse: Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: Não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão: Comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: Não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro, ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e ocuparão os seus lugares à mesa do reino de Deus. De fato, há muitos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Amém? Meus irmãos, eu gostaria de refletir nesta noite o seguinte tema, que seria: a porta continua estreita. A porta continua estreita. Como vimos na quinta-feira passada no estudo que o pastor ministrou, a 13ª lição, a última lição da nossa revista, é Cristo como centro de tudo. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, o ensejo e continuar, de alguma forma, pensar, porque ao olhar para esse texto é pensar também na centralidade de Cristo. Porque quando nós nos referimos, e o texto e a Bíblia se refere à porta estreita, está se referindo e apontando para o único acesso à vida e ao reino de Deus. Nós vemos nos evangelhos de Jesus Cristo, nas Escrituras Sagradas, o Senhor, ele em muitos momentos se referindo a si mesmo, como a porta, como o caminho, usando de símbolos, usando de metáforas, para nos trazer luz e entendimento aquilo que ele é sobre tudo e sobre todos. Em muitos momentos nós vemos Jesus dizendo: eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou a pedra principal na construção do universo. Então Jesus usa desses elementos para simbolizar verdades espirituais profundas, elementos esses que nos são comuns. Não é uma estrada literal, não é que ele seja uma pedra que nós colocamos em um alicerce para construir determinado edifício. Mas isso diz respeito a verdades espirituais sobre a sua missão, sobre quem ele é e sobre que conduta nós devemos ter a observar essas coisas. Não é raro nós encontrarmos nos evangelhos Jesus usando desses símbolos, dessas metáforas, para nos dizer o quê? Algumas coisas são importantes quando ele nos diz. Ele com isso,
Quer dizer que ele é essencial, é fundamental, é a base, é o centro da nossa vida, da nossa existência e do universo criado por ele. Ele é o supremo dominador e governante do universo. Isso reforça que sem ele não haveria possibilidade de nenhum de nós existirmos, porque ele é o centro, é a base, ele é o sustentador, ele é o mantenedor de todas as coisas, quer seja visíveis e invisíveis aos olhos do homem. É tanto que em Colossenses, no capítulo 1, versículo 16, Paulo vai dizer isso àquela igreja, aqueles irmãos, quando ele diz: pois nele, em que é em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Nesse texto que nós acabamos de ler, do Lucas, no capítulo 13, que serve de base para aquilo que a gente está falando, Jesus aqui não explicita que ele ou quem é a porta. Ele não explicita da mesma forma que ele o fez, por exemplo, em João, no capítulo 10, no versículo 19, quando ele diz, e mencionando a si mesmo, ele vai dizer: eu sou a porta, quem entrar por mim, salvar-se-á. Embora o texto que nós lemos do Lucas não esteja dizendo necessariamente quem é a porta, mas por dedução daquilo que Jesus já vinha falando nos evangelhos, nós podemos compreender e atribuir que essa porta está se referindo a ele mesmo. Traz o mesmo sentido, ou seja, que nos leva a uma compreensão. E qual é a compreensão? É a única porta possível, é o único acesso possível para nos chegarmos ao reino de Deus e termos vida. Por quê? Porque ele é o centro de tudo. Inclusive, ele vai dizer que quem entrar por outra porta é ladrão e salteador. Existem algumas portas que as pessoas entram na vida, achando que estão entrando pela porta correta, mas existe uma única. E nesse sentido, o evangelho é radical. É radical porque ele não deixa margem para outras coisas. É Jesus, Jesus, Jesus. Não existem outros nomes. Não existem outras possibilidades. De modo que, meus irmãos, sendo assim, nós precisamos compreender a nossa responsabilidade, o que diz respeito a nós, diante dessa verdade. E sabendo disso, sabendo que Jesus é a porta, sabendo que Jesus é a única possibilidade de vida, de reino, de existência nossa e do universo criado, existem responsabilidades que nós devemos ter na nossa vida diante dessa verdade declarada, revelada pelos evangelhos. Se eu entendo que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, infalível, inerrante, palavra do Senhor, aquilo que Deus quis dizer para a humanidade. Se eu entendo que a Bíblia é verdade, então eu tenho que ter posturas diante dessa verdade. Como agir diante daquilo que está sendo dito, não por um pregador, não por um pastor, por um padre, um papa, um bispo, um apóstolo, quem quer que seja, mas por Jesus. A palavra se trata de Jesus. Não é de mim, não é de você, é de Jesus. Porque aí nesse sentido, a verdade revelada do Senhor, nas Escrituras Sagradas, ela requer um posicionamento nosso. E só existe dois posicionamentos que o homem pode ter em relação a Deus e a sua palavra. Ou ele aceita essa palavra, ou ele nega essa palavra. Ou ele diz: essa palavra não vai fazer nada na minha vida. De modo que, Jesus nos traz uma palavra muito forte em Mateus 10, versículo 32 e 33, que ele diz: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus.
Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Semelhante a esse texto, ele vai dizer, se referindo à entrada dessa porta estreita, lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 13 e 14, ele vai dizendo: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que encontram. Então estamos diante de textos muito solenes, muito sérios para a nossa vida. Jesus não está brincando quando está dizendo essas coisas, está querendo nos despertar de encontro a Ele. Esse texto que nós acabamos de ler, Mateus, de Lucas, no capítulo 13, diz que alguém se aproxima de Jesus. Alguém perguntou ao Senhor: Senhor, serão poucos os salvos? O interessante é que nesse texto, Jesus não responde aqui com estatísticas. Se são poucos, se são muitos, quantos serão. Ele sabe todos que serão. João, no Apocalipse, diz que viu uma multidão de toda tribo, língua, raças e nação diante do trono do Cordeiro, louvando a Ele eternamente. Mas aqui nesse texto, Jesus não dá uma resposta. Em vez disso, em vez de dizer que são poucos, se são muitos, Jesus está convidando aquele e aqueles que estão ouvindo, e a nós, para um chamado pessoal. Quando ele diz: esforcem-se vocês para entrar pela porta estreita. Porque a questão central aqui, meus irmãos, não é quantos serão, mas se nós estamos entrando pela porta que o próprio Cristo estabeleceu. O Evangelho, embora ele fale ao coletivo, ao geral, mas ele sempre traz a sua mensagem para o pessoal, para o encontro do homem, do indivíduo. Então a questão não é quantos serão. Jesus está dizendo: não se preocupe quantos, mas se vocês estão entrando pela porta que eu estabeleci. De modo que, a partir desse texto, eu gostaria de pensar 4 coisas apenas para a nossa meditação. Quando o texto fala de porta estreita, está falando de quê? Em primeiro lugar, está falando de renúncia e humilhação diante de Deus. Ao ouvirmos a voz de Deus, nossa resposta e nossa responsabilidade, a responsabilidade que temos é nos esforçarmos em renúncia e humilhação. Por quê? Porque há uma grande diferença entre parecer-se espiritual e ser transformado por Deus. De modo que eu quero que vocês entendam que não estou fazendo julgamentos pessoais. Eu estou me colocando também nessa situação. Olhe que já estamos aqui há 26 anos. Né? 26 anos estamos aqui, caminhando, errando, desviando, e Deus chamando. Mas muitos de nós podemos frequentar igrejas há anos. Eu posso conhecer todos os versículos da Bíblia. Se está em Mateus 10:30, está aqui na ponta da língua, de Gênesis e Apocalipse. Eu posso conhecer versículos, eu posso levantar minhas mãos em adoração. Eu posso falar sobre fé. Mas ao mesmo tempo eu posso ser governado, a minha vida, o meu coração, pelo orgulho, pela vaidade e pela vontade de fazer tudo do meu próprio jeito. O Evangelho de Jesus Cristo nunca foi um convite para acrescentar Deus aos nossos planos, mas foi um chamado para morrermos para nós mesmos e vivermos para Ele. Jesus não nos chamou para uma vida confortável.
Ele chamou-nos simplesmente para carregar a cruz. E a cruz fala de quê? De renúncia. Renúncia, muitas vezes, ao pecado que acariciamos em segredo. As paixões que alimentam a nossa carne, as ambições que ocupam o lugar que pertence somente a Deus. De modo que, irmãos, o reino dos céus não é construído sobre a exaltação de ego, mas é sobre a redenção completa da alma diante do Senhor. Vivemos uma geração, é claro que todas foram assim, mas a gente está falando da nossa, em que pessoas desejam as promessas de Deus, mas não querem se submeter a Deus. Pessoas querem coroa, glória, mas rejeitam cruz. Pessoas querem milagres, mas não querem arrependimento. Quer bênçãos, mas não quer transformação de vida. E, no entanto, Cristo continua proclamando a mesma verdade de 2000 anos atrás. Esforcem-se para entrar pela porta, porque ela é estreita. A maior batalha que nós enfrentamos na vida não está fora de nós. Não acontece ao nosso redor. Acho que o pastor Francinildo falou isso domingo, né? Sobre batalha espiritual. Mas acontece contra o velho homem que habita dentro de nós. A luta mais difícil que todos nós enfrentamos na vida, na nossa caminhada, não é contra inimigos externos, mas é contra o nosso orgulho. Eu sou o cara. A soberba que nos invade, a autossuficiência, a ponto de pensarmos, não preciso de nada, não preciso de ninguém, já gozo de uma boa saúde, já gozo de um bom salário, tenho uma família, não preciso de nada nem de ninguém. É muito que Jesus repreende fortemente em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 17. Diz que Jesus dizendo, vocês pensam que são ricos, não precisam de nada. Mas Jesus vai dizer para eles, vocês são miseráveis. De modo que, meus irmãos, enquanto nós não vencermos essa guerra interior, pela graça de Deus, jamais experimentaremos a plenitude da vida que Deus preparou. Tem uma frase do Luiz Saião, que ele vai dizer, professor, pastor Luiz Saião. Ele diz, a porta do reino continua estreita, e ela jamais será atravessada carregando o orgulho, a vaidade e a idolatria de si mesmo. É impossível entrar no céu sem renúncia. É preciso entrar em guerra consigo mesmo. A porta é estreita porque ela requer renúncia e humilhação. A porta é estreita porque ela diz respeito ao caminho de submissão e obediência ao que as Escrituras dizem. O verdadeiro seguidor de Cristo, discípulo, não é reconhecido pelo que ele diz, mas pelo que ele renuncia. Isso eu estou falando diante de Deus, talvez diante dos homens. Falas, gestos, performances podem impressionar, mas diante de Deus não. Diante de Deus o verdadeiro discípulo é conhecido pelo que ele renuncia, o Senhor está vendo. O Senhor está nos contemplando, como bem disse o pastor ontem à noite, lá no Riachão. Eu posso ir para o mais alto monte, para o meio do oceano, para Marte, para Júpiter, para onde for, o Senhor vai estar lá. Os olhos do Senhor contemplam toda a terra, todo o universo. Não é pelo tamanho de nossas palavras, mas pela profundidade de nossa obediência que seremos conhecidos diante de Deus. Porque toda vez que nós diminuímos, nos humilhamos, estamos submissos. Cristo aparece, Cristo ressurge na humanidade. E quando Cristo cresce, o reino se manifesta. É como a fala de João Batista, importa que ele cresça e eu diminua.
Quando perguntaram a João, tu és o Cristo? Muito pelo contrário, eu não sou nem digno de amarrar as sandálias dos pés desse homem. Importa que ele cresça e eu que diminua, eu não sou nada diante dele. Nós não estamos falando, meus irmãos, aqui nessa noite, de um mero esforço humano para conquistar algo. Eu vou me esforçar para conquistar a salvação. Salvação não se conquista por nós, foi conquistada na cruz por Jesus. Não é esse o sentido. Não é fazer um esforço. Eu vou me dedicar para conquistar a Deus, conquistar algo. Na verdade, já foi conquistado na cruz. Caminho, porta estreita, se refere, sobretudo, à responsabilidade, à disciplina e perseverança. É entendermos, em nosso tempo, que existe um evangelho das facilidades, um evangelho, mas também existe um evangelho real. Existem pessoas brincando de serem pastores e crentes, mas existem pessoas que estão morrendo por causa de Jesus. É só olhar o que está acontecendo na Nigéria. Como é triste. E aquele pastor que fez a denúncia para o mundo, os caras foram lá, os extremistas islâmicos, e mataram seus familiares, mas ele disse, eu não vou me calar, e eu não posso abandonar as minhas ovelhas que aqui estão. Que evangelho real. Não há performance naquilo, não há glamour, não há microfone, não há bateria, teclado, não há templos. Mas há o Espírito de Deus salvando vidas em meio a tudo aquilo, tanta morte e tragédia. Como eu estava vendo, acho que foi na Índia ou no Paquistão, uma família inteira, 3 ou 4 menininhos sentados, olhando os camaradas com marretas, derrubando a sua casinha já simples. Por quê? Porque eles não negaram a Jesus. Isso é evangelho real. Eu sei que não chegou a nós, mas eu temo se quando chegar a nós, o que é que vai acontecer conosco? Porque o evangelho é real, não pode se brincar. Não existe facilidades. Existe cruz. Cruz é dor, muitas vezes sofrimento. Talvez eu tenha trazido aqui um exemplo muito radical. Mas o fato é, se Cristo é o centro de tudo, se eu tenho consciência disso, se eu sei que Cristo é o centro de tudo, se eu sei que a porta é estreita e a única porta possível, o que tem movido o meu coração nessa minha existência curta, e é curta, meus irmãos, é só quem é pai olhar para os seus filhos. Você vai ver a foto dos seus filhos, bebezinho, daqui a pouco. 26 anos de história nós estamos aqui. Quem imaginávamos? Igreja de Cristo em Jucurutu, 26 anos vai fazer. Porque é curta a existência. O evangelho, meus irmãos, não se trata de minhas escolhas pessoais. Por isso, não é o que eu penso o fator mais importante. Não é sobre a forma de como eu quero viver, como eu devo fazer as coisas, mas diz respeito a um compromisso, diz respeito à obediência, a uma vontade revelada que o próprio Deus estabeleceu nos céus desde a eternidade. E o que nos compete tem a ver com a disposição em seguir e obedecer ao Senhor, embora imperfeitos, é claro. Quando eu digo que o meu eu deve estar submetido à vontade revelada nos evangelhos, eu não estou querendo dizer que nós vamos perder nossa singularidade como pessoa, logo porque nós não somos robôs programáveis. Mas eu quero dizer que nós devemos estar alinhados à vontade de Deus. Por quê? Porque essa vontade de Deus para a minha vida é a melhor, porque somente Deus conhece o nosso ser por completo, porque foi Ele quem nos formou. Deus nos conhece muito mais do que nós mesmos. Você sabia que Deus lhe conhece mais do que você? Se não sabia, fique sabendo. Ele quem te fez, Ele quem te formou, Ele quem nos formou. De modo que
O discipulado em Cristo consiste essencialmente em fazer a vontade do Pai. A porta está apontando para isso. Jesus, quando foi ensinar como devemos orar, uma das coisas que ele disse: seja feita a tua vontade, orando ao Pai. Seja feita a tua vontade. Até o próprio Jesus como homem. Em João 4,34 ele vai dizer: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. No último momento de sua vida, ele continua sabendo disso. Lá no Getsêmani, prestes a ser crucificado, em Mateus, no capítulo 26, no versículo 39, ele vai dizer, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, entretanto, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Paulo vai revelar em Filipenses 2:8 que ele foi obediente em tudo, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, se Jesus, que é Jesus, como homem, submeteu à vontade do Pai, imagine nós. Ou seja, temos que nos alinhar à vontade de Deus. Não podemos simplesmente querer servir a Deus e a nós mesmos. O Evangelho, ele não é nenhum manual de como sermos felizes. O Evangelho não é um manual de felicidade. Embora que produza isso no coração humano. Mas não é um manual para isso. O Evangelho é uma proposta de vida que nos faça semelhantes a Jesus e nos faça trilhar o caminho das virtudes mais nobres que a humanidade pode experimentar. Quais são as virtudes mais nobres que podemos experimentar? Amor, perdão, compaixão, misericórdia, justiça, honra, verdade e por aí vai. O Evangelho é sobre isso. De repente nós podemos querer cultuarmos um pecado dizendo para nós mesmos que eu sou assim mesmo. Eu vou seguir aqui, mas eu sirvo a Cristo. Quem é você para dizer? Não sou eu, é a Bíblia. Se eu não estou disposto a submeter às Escrituras Sagradas, eu não posso seguir a Cristo. Se eu não estou disposto a obedecer à vontade de Deus, eu não posso servir a Cristo. É muito polêmico no nosso dia essa questão da sexualidade. E tudo se politiza. Quando alguém fala do lesbianismo, quando alguém fala da homossexualidade, já é uma polêmica. Você é assim, você é fundamentalista, você segue aquele cara que foi assim. Não. Não está se tratando disso. Está se tratando do que as Escrituras dizem. Quando Jesus disse que o homem e a mulher devem ser uma só carne e não pode haver essa ruptura, e alguém, não, eu posso ter diversos parceiros, mas eu sou de Cristo. Não é assim. Ah, eu sou ladrão, mas sou de Cristo. Ah, eu sou um bandido aqui, eu sou de Cristo. Ah, eu gosto de traficar, mas eu sou de Cristo. Ah, eu sou um pedófilo, mas eu sou de Cristo. Não é assim. Ah, eu sou um agressor de minha esposa, dos meus filhos. Um cara violento, mas eu sou de Cristo. Não, o Evangelho é submissão à vontade de Deus. Aquilo que está expresso nas Escrituras Sagradas. E ele deve ser esse centro, esse referencial. E não o que eu penso sobre fé. Quando estou tratando dessas coisas, não é o que nós pensamos, mas o que as Escrituras diz. Porque a Escritura trata pecado como pecado, não como outra coisa. E se eu não estiver disposto a me humilhar, submeter a essa vontade, eu não posso servi-lo. Não há divisão nesse processo. Ou eu, pelo Espírito Santo, decido servir integralmente, ou não sirvo a Deus coisa nenhuma. Agora eu gostaria de pontuar, meus irmãos, que uma coisa, com isso eu não estou querendo dizer que nós sejamos plenos, íntegros,
justos, impecáveis, perfeitos no exercício da nossa caminhada cristã. Não, muito pelo contrário. Nós continuamos sendo pessoas pecadoras, nós pecamos contra o Senhor. Mas há uma diferença, porque agora quando pecamos, o pecado já não é mais um pecado, como foi um dia. O pecado não representa para nós, para o verdadeiro crente, algo apenas de um deslize moral, de um deslize natural. Afinal, nós somos humanos, né? As pessoas justificam os erros assim? Não, eu também sou humano. Não, agora nós encaramos o pecado, embora sejamos pecadores, continuamos pecadores, mas nós agora encaramos de outra forma. Nós encaramos como um mal profundo que traz essa ruptura, que nos separa, que nos desintegra ante o nosso Criador. O pecado agora para mim traz um cheiro de morte, traz um cheiro de inferno. É uma realidade cruel, é uma realidade sofrível, que tem implicações eternas. Ou seja, não apenas um deslize, um erro, mas é uma afronta desrespeitosa a Deus, o nosso Criador, e uma afronta à criação de Deus. Perceba que eu não estou tratando aqui de perfeição humana, porque o único perfeito é Cristo, mas eu estou falando dessa porta estreita, desse caminho apertado, em seguir, em buscar, em renunciar, em cair e permitir que Deus nos levante, em mudar de postura quando nós erramos, em olhar para Cristo, não olhar para o lado para outro, não olhar se pastor A, se irmão B, se padre C fez isso, mas o que eu tenho de responsabilidade diante de Deus. E o modelo de obediência e submissão perfeita é Cristo. E como eu disse, o Evangelho quer nos aproximar desse modelo que é Cristo. Então, uma luta cotidiana que deve ser travada em nós. Do contrário, se não existir essa luta cotidiana em nós, não existe Evangelho também. O discipulado não se trata de perfeição, se trata de buscar a Deus apesar das suas imperfeições. É buscar a Deus apesar dos seus pecados. Não é primeiro santificar para buscar a Deus, não. Deus é que nos santifica na caminhada pelo seu Espírito. É o contrário à lógica. Esse dia eu conversando com uma pessoa, ela dizia, mas eu tenho que ajeitar tanta coisa. Eu disse, vem assim mesmo, porque você por si só não consegue, ninguém consegue. Somente a ação de Deus na vida do homem que consegue transformar o homem. Por isso que tem uma brincadeirazinha esses dias numa rede social. Não vá, tipo assim, não entre nas drogas, porque depois você vai se tornar crente. Porque tem muitos drogados que é crente, então não entre não. Ou seja, o problema não era as drogas, era ser crente. Mas de fato tem. Pode existir em nosso meio homicidas, drogados, traficantes que se arrependeram e se converteram, assassinos que se converteram e hoje amam o Senhor e vivem para promover a vida que há no Evangelho. Uma pessoa perguntou, mas eu abortei alguém, aliás, falando de alguém que, uma pessoa fez um aborto lá atrás, 3 crianças ela abortou, matou, e agora é crente. E aí? Mas a beleza e a profundidade do Evangelho é justamente essa. Não há pecado que Deus não perdoe. Não há pecado, por mais cabeludo que você possa imaginar que Deus não perdoe. Porque se ela fez no tempo da ignorância, Deus o perdoa. Agora, é claro, é preciso mudar de rota. Como Jesus chega para aquela mulher adúltera do João 8. Diz, quem te condena, depois, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Aí todo mundo recuou, porque todo mundo tem. E todo mundo foi saindo, diz de um em um. E Jesus olha para ele, quem são os teus acusadores, mulher? E todos tinham saído. Diz, vá e não peques mais, a sua fé te salvou. Renúncia, humilhação, submissão à vontade de Deus. Em terceiro e penúltimo lugar, a porta estreita é um anúncio contundente de que rejeitar a sua travessia trará implicações eternas. Versículo 25, diz, quando o dono da casa se levantar e fechar a porta,
vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. E ele responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são. O 26, então vocês dirão: comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas. Mas ele lhes responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dente, quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas do reino de Deus, mas vocês excluídos. Eles vão dizer, muitos vão dizer: Senhor, estivemos contigo, anunciamos coisas, mas mesmo assim o Senhor vai dizer: não os conheço, afastai-vos de mim. Essas palavras que expressam alguma proximidade com o dono do reino, que abre a porta e que é a própria porta. Essas palavras podem demonstrar essa proximidade, mas não é o mesmo que um relacionamento verdadeiro com ele. De modo que, como eu disse, frequentar é bom, cultos, missas, o que for. Vamos lá. Ouvir a palavra de Deus em qualquer ambiente é bom? É. Mas é suficiente? Não. Conhecer a Bíblia não é suficiente. Participar não é. Não substitui em nada uma vida de comunhão com Cristo. A palavra aqui, meus irmãos, ela requer urgência de nossa parte. Ela requer urgência em ser atendida. Por que isso? Porque como a vida é curta, pouco tempo nos resta. Pouco tempo resta para aqueles que desejam ser admitidos nesse reino. Porque logo, logo, o dono da casa fechará a porta. Os que chegarem tarde baterão em vão. E as palavras do dono da casa serão duras. Não os conheço. Afastem de mim. Não, eu gostava do Senhor, eu gostava da sua palavra, mas eu queria era relacionamento contigo. Eu frequentava há 30 anos aquela igrejinha, eu dava até o dízimo e a oferta, mas eu queria relacionamento e você não compreendeu isso. Não o conheço. E o bom disso tudo é que não haverá favoritos diante de Deus, não haverá favoritismo, porque a mensagem ela ecoou, ela soou. Todos nós temos essa oportunidade. Mas, infelizmente, muitos caem na armadilha de si mesmos. Como eu disse, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. É na armadilha do egoísmo, na armadilha da procrastinação, de adiar. É na armadilha da cobiça. Deixa eu organizar as coisas primeiro, das superficialidades da vida. Deixa eu me divertir um pouco mais, eu sou tão jovem. Muitas vezes de coisas legítimas, deixa eu conquistar aquilo que ainda falta. Eu preciso ter uma família, um carro, um apartamento na praia, uma fazenda não sei aonde, uma casa boa e blá blá blá. E acaba sufocando tudo isso e o Senhor fica do lado de fora da sua vida, da minha vida, da nossa vida. E acabamos com as atividades da vida, esquecendo de buscar, em primeiro lugar, como Jesus disse, o reino de Deus e sua justiça, para que essas coisas secundárias sejam acrescentadas em nós e que o Senhor irá prover. Então, esse aviso do versículo 25, ele tem um fio muito aguçado, porque alguns buscarão tarde demais. Jesus está às portas, ele é a porta, ele está lhe convidando, ele está batendo a porta. Muitos naquele dia pleitearão alguma espécie de mérito, que presumivelmente lhe conquistaria a admissão. Nós comemos contigo, nós tivemos com o Senhor, que está dizendo o texto, bebemos contigo. É o que Mateus vai dizer no capítulo 7. Expulsamos muitos demônios, fizemos tantas coisas, sinais, maravilhas, pessoas foram curadas. Mas Jesus vai dizer: eu não os conheço. Que palavra dura, né, meu irmão? A porta é um anúncio contundente de que rejeitar esse convite da sua travessia terá implicações eternas. Em último lugar, a porta estreita, ela conduz à vida e à esperança eterna. Embora ela seja estreita,
Essa porta conduz à maior promessa de todas. Jesus declara no versículo 29 o quê? Pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e ocuparão os seus lugares à mesa do reino de Deus. De modo que a porta estreita não termina na dor. Ela não termina, mas ela termina na mesa do reino. Aquilo que se inicia, que se passa com dor nessa vida, com cruz, ela tem sua consumação na mesa do reino com o rei. É um banquete celestial preparado. Ela termina na presença de Deus. Ela termina em alegria eterna. Até mesmo aqueles que nós poderíamos pensar que não estariam lá, os últimos aqui do texto que nós lemos, vão estar e vão nos surpreender. Talvez olhemos para alguém que a gente julgue até não merecedor de perdão de Deus e ele vai estar lá. E serão daqueles que, como o ladrão da cruz, como os últimos, no último momento da vida vai estar lá. E vai estar em banquete com o Senhor. Ou seja, meus irmãos, a renúncia de hoje, a renúncia que nós hoje temos ou fazemos, jamais poderá ser comparada com a glória que será revelada àqueles que perseverarem. Existe bênção do céu. De modo que a constatação de que servir a Cristo requer de nós essa postura de tomar a cruz, muitas vezes chorar, muitas vezes sofrermos, sermos incompreendidos, andar na contramão do mundo, sacrificar desejos, vontades. Isso não significa dizer que a vida cristã é uma vida de tristeza, uma vida apagada, uma vida sem propósito, uma vida sem alegria. É chato ser crente. Não, muito pelo contrário. O homem só vai encontrar significado e propósito pleno, conectado com o seu Criador. Porque nós vemos irmãos nossos no mundo, como eu disse, perdendo suas casas, perdendo suas vidas, empregos, famílias, acessos a benefícios de governo, como acontece na China. Por quê? Pergunte a eles se eles querem deixar Jesus por uma balada, por uma vida de conforto, sem Cristo. Eles não deixam. Por quê? Porque eles descobriram qual o verdadeiro sentido e propósito de suas vidas, que é servir a Cristo e fazer a vontade de Deus, ainda que com percas irreparáveis nesta vida. Pode oferecer àqueles, irmãos, bens dessa terra para eles negarem a Jesus, que eles não querem, porque eles descobriram. Portanto, meus irmãos, a porta continua estreita. Ela continua exigindo arrependimento, submissão, obediência, perseverança, mas ela também continua aberta pela graça de Deus para todos os que se rendem a Cristo. Hoje ainda há tempo de entrar, mas chegará o dia em que o dono da casa fechará a porta. Assim como foi nos dias de Noé, que Noé proclamou a mensagem de Deus, as pessoas zombaram de Noé. E no dia que ele fechou a arca, a porta da arca, Deus é quem fechou. Os homens bateram, não tiveram mais acesso. Então chegará um dia que essa porta vai estar fechada. Então que possamos ouvir a voz do Senhor e responder a Ele com fé e viver de maneira digna daquilo que Ele nos chamou, da nossa vocação. E a pergunta para finalizar, que não quer calar: você já entrou por essa porta estreita? Não basta conhecer Jesus apenas de ouvir. Não basta caminhar perto dele, se considerar amigo. É necessário render-se completamente ao Senhor, confessá-lo diante dos homens e perseverar até o fim. Enquanto a porta permanece aberta, entre por ela, porque somente o Cristo conduz à vida eterna. E apesar de estreita, sua travessia conduz à vida, e é o caminho que nos leva de encontro ao Deus que nos amou, o nosso Criador, o nosso Redentor. Amém?
O convite é para você, nessa noite. Entre por essa porta estreita. Venha trilhar esse caminho. Espinhoso em muitos momentos, mas também um caminho de bênção, de vida e de alegria no Espírito. Amém.